Então vamos lá, pessoal. Então vamos retomar o nosso estudo. É, é isso, né? Falar um pouquinho só rapidinho da casa. É o que a gente fala aqui toda noite de estudo. Eu tenho 20 anos de espiritismo, eu tenho 30 anos de igreja católica, eu tenho 40 anos de igreja evangélica, eu tenho 30 anos de umbanda. Parabéns! O quanto isso te transformou? Nada? Então você não aproveitou nada, né? O que importa, o que a gente estuda aqui, o que a gente prega aqui no Espiritismo, né, segundo Kardec, é que nós temos uma fé raciocinada. Então, o que vale para a gente aqui é a nossa transformação, é a nossa melhoria. Através da compreensão, então a gente vai compreendendo como é que funciona o mundo dos espíritos, vai compreendendo melhor o Evangelho de Jesus, né? Somos uma religião cristã, acreditamos em Cristo, e é isso que importa, o quanto que a gente se melhora, o quanto que a gente progride. Sabemos, por lei do Criador, a lei de progresso, que ninguém regride, ninguém retrograda, ninguém volta para trás. Mas para a gente poder progredir, é preciso primeiro que nós queiramos. O trabalho, que é outra lei, que nós vamos estudar logo logo, a lei do trabalho, nos exige isso. Para toda evolução, é preciso que haja algum trabalho da nossa parte. Eu acho que o Zé está fazendo um trabalho duro, né, Zé? De mudança, não é fácil mudar. Pessoal, já dissemos aqui, os espíritos superiores nos contam que muitas vezes para consertarmos uma pequena imperfeição, né, um ciúme, uma ganância, uma arrogância, um orgulho descabido, são necessárias várias encarnações. Né? Então, pensem nisso. Comecem a se melhorar a partir de agora, a partir de já. Né? Nem que seja por preguiça, né? Para não ter que reencarnar de novo, e voltar para cá de novo, e voltar para cá de novo, e voltar reencarnando com os mesmos inimigos que a gente não se acerta, né? Os mesmos inimigos que a gente não quer perdoar. Enquanto a gente não se acertar, pessoal, nós vamos repetir o ano. Né? É uma escola, já dissemos isso. Enquanto a gente não aprender as leis do amor, nós vamos continuar repetindo e repetindo e repetindo. Tá bom? Vamos lá. Então vamos retomar aqui o nosso estudo e a nossa reflexão da noite. Eu botei uma fotinho lá, porque a gente fala, né? Mas como é que se estuda o Espiritismo? Então nós temos no Espiritismo 5 obras básicas, tá? Que são os livros codificados por Allan Kardec. E escritos por quem? Pela espiritualidade superior. Muita gente que não conhece a doutrina espírita fala, o Allan Kardec escreveu. Não, ele reuniu, ele codificou, ele fez um trabalho científico muito grande, de perguntas e respostas, através de médiuns confiáveis, que ele identificou na época, e obteve toda a doutrina. Então, nós, espíritas, entendemos e acreditamos que toda essa doutrina, todas essas 5 obras básicas, foram ditadas pela espiritualidade superior. Amando de quem? Do Cristo planetário, Jesus. É isso que cremos. Ponto. Ok? Então, tudo que a gente está estudando, tudo que a gente está falando, não é uma filosofia dos homens, é uma filosofia dos espíritos, da espiritualidade. Por isso que muita coisa na nossa doutrina tem explicação, que em outras religiões, apesar de serem cristãs, apesar de seguirem o evangelho, não tem as respostas que nós temos. Ok? Então, todas essas obras, né, e a indicação da Federação Espírita Brasileira é que a gente comece por onde nós estamos fazendo aqui, o Livro dos Espíritos, que é a primeira estrutura básica, para a gente entender o que é o espírito, o que nós somos, da onde que a gente veio, para onde que a gente vai, por que a gente passa por isso, por que a gente passa por aquilo. Né? Depois, a segunda obra a ser estudada é o Livro dos Médiuns. Né? Todos nós somos médiuns, todos nós.
Ah, mas eu não preciso estudar a mediunidade porque eu não vou querer fazer um trabalho mediúnico. Eu nunca tive uma mediunidade ostensiva, eu nunca vi nada. Eu entro no cemitério, não sinto um arrepio, mas todos nós já exercemos a mediunidade. Já tem um espírito que comunica por você, o seu, não é? Então, o livro dos médiuns é uma complementação para que a gente possa compreender como é que funciona esse mundo dos espíritos, né? É uma complementação do livro dos espíritos. Então, ele vai explicar como é que funciona a mediunidade, para que ela serve, o que ela faz, ela existe, ela pode ser tirada, ela não pode ser tirada, o que é uma obsessão, o que não é uma obsessão. É um livro bastante vasto, né? Depois, aí a gente está pronto para começar a ler o Evangelho segundo o Espiritismo, que não é diferente do Evangelho do Cristo. Só que ele vem com algumas explicações por parte da espiritualidade superior. Então temos as passagens do Evangelho, ditada, escrita pelos evangelistas, né? E comentada por alguns espíritos da legião, da pleiade de espíritos que trabalham com Jesus. Isso é o Evangelho segundo o Espiritismo. Depois a gente tem um livro chamado O Céu e o Inferno, onde a espiritualidade nos conta um pouco sobre essa visão que a gente tem de céu e de inferno, né? Se isso existe, se isso não existe. Se existe, quem é que vai para um, quem é que vai para outro. E esse livro, O Céu e o Inferno, ele é muito interessante porque ele tem um capítulo, que é o capítulo 7º, chamado Código Penal da Vida Futura. É ali que explica para a gente como é que a gente erra, quando a gente erra, como é que a gente faz para consertar. É possível consertar um erro? Já falamos várias noites aqui. Sim, é possível. Como fazemos para isso? Como é que isso funciona no plano espiritual? E a segunda parte desse livro, para quem é pelo menos curioso, né, tem uma série de relatos, acho que são cerca de 40 ou 80, não me lembro o número, relatos de espíritos que desencarnaram. E Kardec separou assim: espíritos que desencarnaram, bem. Espíritos que desencarnaram, mal ou menos. E espíritos que desencarnaram, mal, perturbados. São os relatos. Naquela época, no trabalho de Kardec, Kardec fazia muita evocação de espíritos, né? Ele chamava pelos espíritos. Ele até tinha essa proteção e essa cobertura da espiritualidade superior para poder desenvolver esse trabalho escrito. E nesse livro, nós temos, inclusive, um relato em que a equipe de Allan Kardec faz a evocação daquele espírito desencarnado no seu velório, imediatamente após a morte, horas após a morte. E conversa, o que você está vendo, o que está acontecendo. Então, esses espíritos vêm e narram para a gente tudo isso, tudo o que acontece. Tá? E por último, a gente tem o livro A Gênese, né, que fala muito da formação do mundo, da formação dos homens, como os espíritos foram criados e assim por diante. Tá ok? É bastante coisa para a gente ler, mas para quem tiver a paciência de ler e de conhecer, transforma. Transforma a gente, muda a nossa vida, melhora demais, porque vamos passar a entender muita coisa que a gente não entende. E a errar menos, né? A errar muito menos. E para quem não ficar satisfeito com as 5 obras básicas, depois a gente tem aí uns 500 livros do Chico Xavier, né? Tem mais uns 100 e poucos aí do Divaldo Pereira Franco. Tem muita palestra, tem muita coisa boa de vários escritores espíritas. Tá ok? Só para a gente dar uma luz aí, um verniz. E a gente, então, estamos lá cumprindo, né, as orientações de espiritualidade superior e falando do primeiro livro, que é o livro dos Espíritos. Já estamos lá na parte terceira, falando das leis morais, que são as leis que regem, né, moralmente a todas as criações do Pai. Tá bom? Estamos lá no capítulo 2º, falando da lei da adoração. Aliás, concluímos, né? Estamos concluindo aqui, falando dos sacrifícios, tá?
Na semana passada, nós começamos a falar dos sacrifícios e lemos somente uma primeira questão, que fala que o sacrifício é antigo, por que que existia esses sacrifícios, né? Da onde que isso surgiu. Então, a espiritualidade nos explica que antigamente tudo, os povos eram muito toscos ainda, as pessoas não tinham a compreensão que têm sobre espiritualidade, né? Não tinham esse entendimento. E tudo era mágico, tudo era misterioso. E aí alguém, em algum determinado momento, inventou, né, que para agradar a Deus a gente tinha que se sacrificar. Tá? E aí começaram então os sacrifícios, né, de vários tipos, e inclusive sacrifícios humanos e de animais. Tá? Foi o que a gente começou a ver na semana passada. Ok? Então vamos reiniciar agora, vamos continuar o nosso estudo a partir daí. Então, estamos falando sobre os sacrifícios, que os sacrifícios podem começar a ser humanos lá atrás, começaram com animais, depois passaram a ser de pessoas. Por quê? Porque os antigos humanos, né, nós lá atrás, quem são os antigos humanos, pessoal? Somos nós que encarnamos lá atrás. Né? Nós, muito provavelmente, já passamos por isso. Né? Mas lá a gente tinha que, quanto mais valiosa era a prenda, mais agradava a Deus. Por isso que passou-se de sacrificar animais para sacrificar seres humanos. Né? Era o entendimento que se tinha naquela época. E aí o Kardec pergunta, de modo que os sacrifícios de animais precederam os sacrifícios humanos? Sobre isso não tem a menor dúvida. Né? Começamos sacrificando pequenos animais. Né? Então, de acordo com a explicação que vindes dar, não foi de um sentimento de crueldade que se originaram os sacrifícios humanos? Né? Kardec está em 1857, nós estamos falando de sacrifícios lá dos povos maias, né? Da América, né? Povos muito antigos. Não. Então não era por maldade que se fazia isso. Originaram-se de uma ideia errônea quanto à maneira de agradar a Deus. Considerai o que se deu com Abrão. E aqui nós vamos começar a ter um problema, né? Com o Velho Testamento. Mas vamos lá. Quem conhece a história de Abrão? Eu vou ser muito superficial para não entrar no meio. Abrão era um profeta, né? E um dia Deus chegou para Abrão e falou assim, Abrão, pega teu filho primogênito. O que era um filho primogênito naquele tempo? Era a preciosidade da preciosidade da preciosidade. Você podia ter 20 filhos. O que importava era o primogênito, porque ele é que levava o nome da família adiante. Ele é que herdava tudo, ele era o substituto do pai. E aí, segundo o Velho Testamento, Deus chega para Abrão, pede a ele que pegue seu único filho, o seu filho primogênito, Isaac, e leve para um morro para fazer o quê? Sacrifício. E vai conduzindo, Isaac faz isso meio a contragosto, junto com os outros filhos, e leva com muita dor no coração, sobe a montanha, prepara tudo, e quando Abraão levanta a faca, o anjo vem e fala assim, não, era só para te testar. Ok? Lembremos-nos que o Velho Testamento, ele é eivado, ele é cheio de um Deus que ainda tinha todas as características humanas. Era um Deus do Velho Testamento que chegava e falava assim, Rosimeire, Rosimeire, minha filha, pega os teus exércitos e destrói o exército do Nércio. Por quê? Porque eu quero, eu mando, eu sou o Senhor da Terra. Então eu vos pergunto, né, conhecendo hoje pela doutrina quem é Deus, como ele se porta, se realmente era Deus que falava com essas pessoas ou não. Mas, de qualquer forma, são lições morais que estão lá no Velho Testamento. Qual é a história, qual é a lição
testar a fé. Testar a fé. Então, testou-se a fé de Abraão, como se testou a paciência de Jó. Quem que era Jó? Quem conhece um pouquinho, do Velho Testamento, Jó também. Deus foi lá e matou o gado dele. Aí Deus foi lá e matou as galinhas dele. Aí Deus tinha muito o que fazer, foi lá e destruiu a casa dele. Aí matou os filhos. Aí só desgraça. Para quê? Para testar a paciência de Jó. Então, pessoal, são histórias humanas, são histórias escritas por homens, que têm sentidos morais da paciência, da fé e etc. Ok? Só para a gente citar, porque os Espíritos citaram o exemplo de Abraão. E vejam, originaram-se de uma ideia errônea quanto à maneira de agradar a Deus. Considerai o que se deu com Abraão. Ok? Paulo, eu não acredito. Em que você não acredita, Zé? Eu acredito que Deus ia falar isso aí com Abraão. Mesma coisa que além do ouro por dentro por dentro. Isso aí eu não acredito. Isso aí para mim é mentira. Por isso que nós dissemos aqui. O Espiritismo é a fé raciocinada. Vocês precisam pensar o que a gente já aprendeu de Deus. Causa primária de todas as coisas. Ama do protozoário até o arcanjo igualmente. Amor infinito, misericórdia infinita, sabedoria, justiça suprema. Eu estou sem nada para fazer, acho que eu vou testar o Zé. Eu também acho que não. Mas isso é da concepção de cada um, ok? Mas eu concordo com você. O meu ponto de vista, concordo com você. São histórias escritas por homens, há muito tempo, e que vamos dar uma visão espírita. Vamos imaginar uma visão espírita. Cadê o... Abraão falava com Deus. Ok? Deus falou muito com Abraão, como falou com Moisés, como falou com Noé, como falou com vários médiuns. Os espíritos falam conosco aqui nessa casa? São de Deus? Sim. Mas muitas vezes, se o médium não tomar cuidado, muito cuidado, os espíritos que falam com ele não são de Deus. E podem testá-los. E podem querer induzi-los ao erro. Então, pensemos nisso também. Ok? É um estudo espírita, sem desmerecer nenhuma outra religião. Fala, Zé. Eu escutei uma história, a ressurreição de Jesus. Ela foi encoberta porque na época tinha aquelas imperatrizes que tinha um sonho e ela queria que o camarada que era velho lá se falasse o sonho dela. E tem um camarada que falou assim, ó, tudo esse negócio que você está fazendo, essa turma aí, você vai colher, você vai vir, você vai reencarnar. O seu sonho é isso aí. Você vai reencarnar, você vai passar por isso aí. Você está plantando, você vai colher futuramente. Coisa e tal. E daí o marido dela era um rei, coisa e tal. Daí ele mandou escrever lá que não existia reencarnação, não existia ressurreição. Não sei se é verdade ou se é mentira, mas eu acredito nisso. Porque os poderosos, você não vê você vai É verdade. O que o Zé está falando realmente é uma passagem histórica. Há uma palestra do Divaldo Pereira Franco sobre isso, onde ele dá bastantes detalhes, e é mais ou menos isso. Um grande imperador de Constantinopla na época, não me lembro, logo no começo
humanidade ali, anos 33, 100, sei lá, na verdade se cria, né, na reencarnação. E ele casou-se com uma mulher que virou imperatriz, que era uma ex-prostituta. E ela, para limpar o seu passado, ordenou que fossem mortas mais de 500 prostitutas. E isso foi feito pelo exército do seu marido. E aí, ela realmente consultando a religião da época, ela falou, então, todas essas 500 mortes você vai reencarnar e você vai ver tudo que você fez aí. Né? Você vai cumprir com as consequências dessas mortes. E ela então obrigou o marido, né? Ela era uma pessoa muito inteligente, o marido convocou uma reunião dos cardeais da época, né? Dos líderes da igreja, e eles decretaram que não existia reencarnação. Estava cancelada a reencarnação. Okay? Isso é história, tá? É histórico. Existem documentos nesse sentido e é muito controverso, né? Porque tem uns 10 livros que falam que sim, tem uns 10 livros que falam que não. Né? Mas eu acredito que é por aí. Eu também acredito que é por aí. Vamos seguir? Então, com o correr dos tempos, os homens entraram a abusar dessas práticas, imolando, né? Sacrificando seus inimigos comuns e até mesmo seus inimigos particulares. Então, já que a gente vai matar, os ruins começaram a se aproveitar. Mas já que vai sacrificar mesmo, então por que eu não vou sacrificar aquele cara que eu estou devendo para ele? Né? Um inimigo tal, capturado, preso. E foi isso que começou a acontecer. Deus, entretanto, nunca exigiu sacrifícios, nem de homens, nem de animais. Nunca. Então, como são palavras da legião de espíritos do Espírito da Verdade, eu faço a minha convicção nessas palavras, tá? Fala, Priscila. Vamos ver mais para frente. Vamos ver mais. Olha, vamos ver assim. Nós estamos falando de todo sacrifício. Deixa a gente andar mais um pouquinho que nós já vamos ver essa resposta. Tem coisa que complica muito, né? Porque a gente supõe de onde é que veio. De interesses materiais, de pessoas que tinham interesses materiais. Né? Então, uma coisa que a gente sabe historicamente, por exemplo, o povo judeu não come carne de porco. Tá? Por quê? Por uma questão sanitária, porque eles viviam no deserto e não se conseguia preservar a carne de porco. Então, em determinado momento, Moisés que recebeu os 10 mandamentos, mas ele também editou um monte vamos dizer assim, um código civil da época, né? Falou, gente, não pode comer carne de porco. Por quê? Porque as pessoas estavam morrendo, estavam adoecendo, né? Não se conseguia muitas vezes fazer fogo. E a carne de porco crua pode causar sérios problemas. Né? Então tem toda uma parte histórica que, com o passar dos anos, foi se confundindo entre o que Deus mandou e o que o homem queria. Exatamente. Né? Fora o que a gente sabe, que já foi adulterado, de evangelho, de Bíblia. O primeiro evangelho escrito data do ano 100 depois de Cristo. 100 anos depois de Cristo. Então veja, a história de Jesus, o Evangelho de Jesus, já fazia 100 anos que estava passando de boca a ouvido, de boca a ouvido. Quem conta um conto, aumenta um ponto. Existe uma frase de um pensador espanhol, acho que é de um comunicador espanhol, que é muito interessante, vale muito para nós até hoje. Ele fala assim: entre o que eu penso em dizer e o que eu digo, entre o que eu digo e o que você escuta, entre o que você escuta e o que você pensa, existe uma longa distância.
Pensem nisso. Né? Tá bom? Vamos seguir. Não há como imaginar-se que se lhe possa prestar culto mediante a destruição inútil de suas criaturas. Né? E aí eu vou fazer outro problema aqui, né? A gente tem lá as nossas. Esse aqui é o típico, né? A oferenda típica, né? Dos povos mais antigos, dos hebreus, né? Pessoal interessante. Por que Jesus se intitulou como Cordeiro de Deus? Hã? Por que a morte de Jesus lavou os nossos pecados? Eu não consegui. Como é que uma pessoa morrendo por mim lavou meus pecados? Né? Então vejam. Qual era o costume da época? Que você podia fazer um monte de pecado. Mas em determinada data, você pegava um animal, um carneiro, né? Você ia lá no templo, ofertava aquele animal em sacrifício e os seus pecados estavam perdoados. Por isso que Jesus se apresenta àquele povo da época o Cordeiro de Deus, ou seja, Deus está me trazendo aqui para que eu limpe os pecados de todos. E por isso que ele foi sacrificado, imolado. Olha só que comparação. As pessoas não explicam muito isso para a gente, né? Eu fiquei anos com essa dúvida, eu não entendi esse negócio de... Aí entendi com isso aqui. O seu não, né, Zé? Nem o meu. Mas ele veio e me perdoou para mim. Isso aí. Mas em parte É isso aí. porque tem gente que só sabe É. ele não tem necessidade. Ele vai do céu, e Jesus veio e ouve a cabeça. E o primeiro é esse aí, né? O orgulho e a vaidade. Né? De se achar que não tem. Dar-se-á que alguma vez possam ter sido agradáveis a Deus sacrifícios humanos praticados com piedosa intenção? Alguma vez, lá quando as pessoas não pensavam errado, achavam que realmente era uma piedosa intenção, alguma vez isso agradou Deus? Não, nunca. Deus, porém, julga pela intenção. Isso a gente tem visto desde o começo do livro dos Espíritos. O que vale? O que está dentro do teu coração. Errei, mas eu errei na maior boa vontade tentando acertar. Errei porque eu não sou perfeito. Tá ok. Né? Sendo ignorantes os homens, natural era que supusessem praticar ato louvável, sacrificando os seus semelhantes. Eles eram ignorantes. Né? Nesses casos, Deus atentava unicamente na ideia que presidia o ato, e não neste. O que quer dizer? Quer dizer que Deus entendia que aqueles povos ainda eram muito ignorantes. Ainda estavam muito no começo, engatinhando na evolução. Então Deus se atentava ao quê? Ao que era a real intenção. A intenção era louvar, era adorar. Ok, menos mal. Pessoal, só um parágrafo aqui, um pequeno parênteses, perdão. Deus perdoa? Perdoa o quê? Tudo. Qualquer atitude nossa. Por quê? Porque ele é misericórdia infinita. Ok? Perdoa. Quando ele perdoa os nossos erros, quer dizer que a gente fugiu da lei de causa e consequência? Ah, que bom. Unanimidade. Não. Patrícia levanta, pega o nosso data show, taca no chão e fala, não estou gostando dessa aula. Oh. Ela fala, gente, nossa, não sei o que me deu, acho que eu fui obsediada. Me perdoem, tá perdoada. E o dano? E a aula perdida? Tudo isso vai ter que ser reposto. Reparação do mal feito. Tá? Então veja, tá toda hora falando, não, perdoa. Então ele perdoou.
mas eles sofreram as consequências dessa ignorância, desse ato errado, né? À proporção que eles se foram melhorando, os homens tiveram que reconhecer o erro em que laboravam e que reprovar tais sacrifícios, com que não podiam conformar-se às ideias de espíritos esclarecidos. Então, houve aí uma mudança. Hoje na Terra, será que tem alguém que ainda faz algum sacrifício? Eu faço. Parei de fumar. Isso é um sacrifício bom. Mas e sacrifício de gente e de animais? Ainda tem. Ainda tem. Nós ainda temos gente que ainda sacrifica animais. Né? Digo esclarecidos, né, quando ele disse espíritos esclarecidos, porque os espíritos tinham então a envolvê-los o véu material. Então ele está falando daqueles humanos lá de trás. Eles estavam muito envolvidos na matéria. Eles não conseguiam entender o que era Deus. Eles não conseguiam entender o que era um negócio espiritual, o que era uma energia. Para eles valia o quê? A matéria. Né? Então é troca. Se eu fizer uma oferta para Deus, Deus me dá uma coisa de volta, porque eles achavam que Deus era como nós, humanos. Sabe o que vai acontecer se você ficar um mês sem tomar refrigerante? Você vai emagrecer. Que bom para você. Mas aí se eu ficar um ano sem comer chocolate, Deus vai pagar as contas que está atrasada? Não vai. Outra, né? Negocia com Deus. A gente troca com Deus. Então não faz sentido. O sacrifício, olha, eu vou ajoelhado daqui até a Aparecida do Norte para salvar a vida do... Não, gente. O jejum que Jesus sempre falava era o jejum de pensamentos, de ideias, né, pensamentos. É o jejum de palavra e é o jejum de ato. Que jejum? Já falamos, já propusemos isso daqui. Tenta ficar um dia. Um dia. Faça um jejum de pensamento ruim. De palavra ruim. Fica um dia sem reclamar de nada. Pega um dia e faça somente coisas boas para você e para os outros. Tenta. Esse é o jejum que Jesus fala. Né? Sim. Sim. No plano espiritual, já vimos isso aqui no Livro dos Espíritos, não existe a mentira. Um irmão espiritual, quando olha para nós aqui, já vimos isso, questões 457, 58, 59. Um irmão espiritual, quando olha para a gente, sabe o que estamos pensando, o que estamos sentindo, o que queríamos falar e não falamos. Então o arrependimento ele tem que ser efetivamente puro. Eu vou sair por aí, eu e o Zé, vamos matar os inimigos, aí depois que a gente fala, Deus, desculpa, estou arrependido. Da boca para fora? Arrependimento tem que ser da alma. É isso aí. Fala, pai. Não existe pergunta estúpida. Não. Então. Mas nos isenta na nossa concepção humana, vingança. Exatamente. Então vamos inverter, vamos tirar de Deus e vamos pôr para a gente. Entendi. Você faz uma coisa que eu não gosto e eu fico trombudo, bicudo, até uma hora que você fala assim, você me perdoa? Perdoa. Resolveu? Mudou a vibração, mudou a energia. Gente, perdoar é de coração. E ao próximo. Perdoa.
as minhas ofensas do mesmo jeito que eu perdoo quem me ofende. Isso eleva o espírito, faz bem. Então, quando nós estamos bem com Deus, abre-se uma nova energia, abre-se um novo caminho. Pô, posso melhorar. Por quê? Porque antigamente, gente, se pregava o quê? A condenação eterna. Havia condenação eterna. Vamos lá. Um bebê recém-nascido que não foi batizado. Não deu tempo. O que acontece com ele? Ele vai para o limbo. É uma concepção religiosa. Né? Então, nós estamos lidando, né? São novas coisas do Evangelho de Jesus que falou, meu, o Pai perdoa tudo, Ele te ama profundamente, mas você vai ter a consequência do seu ato. A responsabilidade pelo ato que ela praticou. Né? Sim, exatamente. É isso aí. Quais são as 3 etapas de consertar um erro? Primeiro, arrependimento. Primeiro, você precisa entender que o que você fez foi errado. E se eu não entender que foi errado? Nós vamos falar daqui a pouco de guerra santa. Né? É muito atual. Esse povo que está lá matando os outros que são infiéis, eles estão arrependidos? Então, primeiro, você precisa entender arrependimento, e arrependimento é de alma. Segundo, expiação. Consequência. Quando eu entendo que que eu fui muito grosseiro com ela, que eu falei uma coisa errada para ela, eu sofro com isso. Nossa, mas eu não queria. Não queria estragar o dia dela, não queria estragar o dia do Zé, não queria estragar o dia do Danilo. Pô, por que eu fui grosseiro daquele jeito? Expiação, estou sofrendo. Terceira fase, reparação do bem, do mal feito. Ô Dani, cara, velho, não que eu falei pra você, meu, eu tava loucão, vem cá, vamos tomar um café, vamos embora, para com isso, deixa Deus. O problema é que existem maus que a gente pratica, cuja reparação é muito difícil. Né? Eu perdoo ele. O problema é dele. Então, a gente já desperdoa. Então, o que o Divaldo nos fala? Ah, você me desculpa? Não. Ah, então vai pro inferno, pronto. Que o Divaldo... Então, por isso que o tal do Jesus falou pra gente a coisa difícil, né? Quando alguém te bater na face direita, oferece também a esquerda. Por quê? Porque quem pratica o mal sofre muito mais do que quem é vítima. Quando você é vítima, é bom. Porque quando você faz o mal, você adquire aquele karma, você produz as toxinas espirituais, você suja o teu perispírito. Chico, né? Sempre falo, quando fazemos mal a alguém, é como se jogássemos brasa sobre a própria cabeça. E aí é disso que Jesus está falando. A gente, na nossa visão tosca, fala, eu saí na rua, o cara dá um tapa na minha cara, vai bate aqui também. Não é isso que ele quis dizer. Ele quer dizer que o agressor é pior. Tem uma historinha do Chico também que pega bastante, né? Quem é mãe aqui? Quem tem filho, né? Chegou-se então uma mãe para o Chico, bastante desesperada. Chico, pelo amor de Deus, que né? Meu filho foi assassinado, Chico. Ela falou assim, graças a Deus, irmã. Ela, hã? Como assim, graças a Deus? A senhora é a mãe do assassinado? Sou. Já pensou se a senhora fosse a mãe do assassino? Olha que maneira de você olhar diferente. Você prefere ser a mãe do que foi vítima?
ou do que assassinou? E vai ter muita mãe que vai falar, eu prefiro que fosse um assassino, que o meu filho vivo. Matéria, preso na matéria. Né? Ele fala assim, ele fala o que o Divaldo fala. Aí o problema é dele. Você fez sua parte. Se você quer ser meu inimigo, o problema é seu. Agora, se eu quero ser seu inimigo, aí o problema é meu. O que ele quer dizer com esse problema? O peso energético, o erro. E é difícil. É o que eu sempre falei com vocês, que te dá fechada na rua, você vai com Deus, irmão, né? Mas você já pensou naquilo antes, não foi? Esse é o segredo. Substitua o pensamento ruim imediatamente pelo pensamento bom. Você já está evoluindo, você já percebeu que, né? É difícil e tal, mas vamos lá, né? Pode, mas depois você substitui. Fala, irmão, não, sua mãe não tem nada a ver com isso, vai com Deus, né? É isso aí. Menos mal, né? Menos mal. Vai se machucar, filho, né? Difícil, né? Então ele está falando que os espíritos antigamente eram muito materializados, né? Nós ainda somos, tem muita gente aqui no meio de nós ainda hoje, assim, muito materiais. Mas por meio do livre-arbítrio, possível lhes era vislumbrar as suas origens e fim. E muitos, por intuição, já compreendiam o mal que praticavam, né? Então lá atrás já se começava a entender que aquilo estava muito errado, né? Se bem que nem por isso deixassem de praticá-lo para satisfazer as suas paixões. Ok? Então, mesmo assim, tem a gente que insistiu no erro. Né? Vamos ver se dá tempo de fazer uma última rapidinha aqui. O que devemos pensar disso? Né? Não vai, essa aqui vai ser longa. Só fazer uma introdução. Fala, Paty. Pode ser. Então, nós vamos parar na Guerra Santa, que é longo, polêmico. Vão tirar o nosso vídeo do YouTube do ar. Tá sim agora, pessoal. Nós temos os escudos da casa. Na hora que a gente falar de Guerra Santa, pode ter certeza que alguém vai denunciar. É assim que estamos. Né? É assim que estamos. Ser cristão hoje está virando crime, hein? Cuidado, hein? Né? Vide as Olimpíadas, hein? Não poderia deixar de comentar isso como cristão que sou. Tá? Quem não viu, procure ver. Tem um vídeo do Divaldo que não me deixaram passar hoje. Né? Mas ele fala, já há alguns anos atrás, uma conversa que ele teve com um irmão espiritual, alguns anos atrás, onde esse irmão narra para ele. Vocês se preparem, porque lá nos umbrais, espíritos devotados ao mal, muçulmanos e judeus do passado, que foram vítimas das perseguições, das cruzadas e dos expurgos católicos, resolveram unir-se em confronto ao inimigo comum, Jesus de Nazaré. Palavras de Divaldo Pereira Franco. E que o trabalho desses espíritos é o de expurgar o cristianismo da face da terra. O que nós estamos vendo hoje? Né? Exatamente. É cíclico, pessoal. Isso é tudo cíclico. Isso vai e vem. Então vamos lá, Paty, vamos fazer um sorteio? Então nós vamos deixar isso aqui para a semana que vem, pessoal.